Bom dia para todos, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, nesta oportunidade nós vamos falar sobre o anticristo e sua trajetória. E de onde nasce a ideia de um anticristo ou de um antijudeu nas páginas da Bíblia Sagrada? Este vídeo se propõe a isso, a nós investigarmos a origem do anticristo nas páginas da Bíblia Sagrada. De onde se origina a ideia de um anticristo lutando contra os judeus ou lutando contra a igreja nos últimos dias. Bom, vamos tomar como ponto de partida o livro do profeta Daniel. Tá bom? O livro do profeta Daniel, ele faz alusão a um rei ímpio que se levanta contra o povo de Deus, que no caso são os judeus. Eu quero ler aqui para vocês algumas passagens do livro de Daniel. Por exemplo, Daniel, se você ler lá em Daniel capítulo 7, versículo 8, aí vai para versículos 20 a 21, aí pula para os versículos 24 e 25, aí você vai depois para Daniel 8, capítulo 8, versículos 9 a 11, aí depois vai para Daniel 9, 26 e 27, aí vai depois para Daniel capítulo 11, versículos 21 e 36, e em todas essas passagens você vai ver ali um rei ímpio, que é descrito como um chifre pequeno. Então, esse rei ímpio, nas páginas do livro de Daniel, ele é Antíoco IV Epífanes. Historicamente, este rei ele existiu, ele era um seleucida, ele procurou destruir o povo judeu, ali no período interbíblico. Os historiadores eles situam o reinado do Antíoco entre 175 a 163 AC antes de Cristo. Então, esse personagem, ele é descrito no livro de Daniel, ele é desenhado como um chifre pequeno. E esse chifre, ele profere arrogâncias, palavras blasfemas contra Deus, contra o Altíssimo, e procura destruir o povo do Altíssimo por um tempo e tempos e metade de um tempo. Este mesmo rei, nas páginas do livro de Daniel, ele destrói o santuário, ele luta contra o templo, ele coloca no templo a abominação da desolação, que o livro, por exemplo, de 1 Macabeus vai dizer que esta abominação da desolação é uma porca que foi colocada no altar. Antíoco, então, ele suspende os sacrifícios limpos e coloca sacrifícios sujos, ok? Então, este rei que nós lemos aqui nas páginas que nós fizemos referências, este rei, ele é Antíoco IV Epífanes, era um rei seleucida, que procurou destruir o judaísmo e a fé judaica. A partir daí, queridos, do livro de Daniel, quando nós chegamos no cristianismo, no Novo Testamento, a partir deste personagem histórico que se forma a ideia de um anticristo que se levantará nos últimos dias contra o povo de Deus. Então, como nós estamos investigando aqui a história, a trajetória do anticristo, nós vamos aqui então para as páginas do Novo Testamento. Antes, porém, eu quero lembrar para vocês que antes de Antíoco IV Epífanes, os judeus eles já contavam com os seus inimigos. Por exemplo, nós temos Nabucodonosor, um rei ímpio que destruiu o templo, que massacrou os judeus. Antes de Nabucodonosor, nós temos o reino da Assíria, que também destruiu os judeus, que procurou eliminar os judeus. Antes da Assíria, nós temos o Egito,
que por 430 anos ou por 215 anos, conforme a Septuaginta, fez os judeus ou os hebreus de escravo ali na terra do Egito. Depois da Babilônia, nós temos o reino Medo-Pérsia, que continuou subjugando os judeus, ou os judeus continuaram sob o domínio dos medos e persas. Depois nós temos o reino de Alexandre Magno, ou Alexandre o Grande, que continuou subjugando o povo judeu. Depois de Alexandre, nós temos o que é a morte de Alexandre, e o seu reino é dividido para os 4 ventos. E vale lembrar que descendeu do reino de Alexandre a Seleucia, assim como o Egito. E a Seleucíria, ou a Síria, foi exatamente da Síria que nasce Antíoco IV Epífanes. E é este ímpio, como eu já falei, Antíoco IV Epífanes, que ele é referido nas páginas do livro de Daniel. Mais uma vez eu vou ler. Quando você lê Daniel capítulo 7, versículos 8, versículos 20 e 21, versículos 24 e 25, aí você vai para capítulo 8 do mesmo livro de Daniel e vê os versículos 9 a 11, aí capítulo 9, versículos 26 e 27, capítulo 11, versículos 21 e 36, em todas essas passagens está em foco o Antíoco IV Epífanes. Então, como eu já falei, a partir deste personagem se forma na teologia cristã o anticristo. Ok, meus queridos? E o livro de Daniel, ele direta ou indiretamente, ele aparece na escatologia do Novo Testamento. E essas passagens, repito, direta ou indiretamente, elas são retrabalhadas nas páginas do Novo Testamento. Então vamos começar aqui por ponto. Vamos trabalhar a questão do anticristo no Evangelho de Mateus. Aqui eu quero dizer para vocês logo o seguinte: não há nenhuma referência à pessoa do anticristo no Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas. Professor, mas não é assim que nós fomos ensinados. Nós fomos ensinados que Mateus ele faz realmente alusão ao anticristo. Pois eu quero convidar você para ler exatamente as passagens que se diz que é o anticristo que está em foco. Mateus capítulo 24, versículo 15 diz: Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda. Vou ler só o próximo versículo, para que fique bem entendido uma coisa. Então, os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes. Apenas esses 2 versículos. Bom, de acordo com isso, desde os tempos antigos, e mais agora, de acordo com o dispensacionalismo, essa abominação desoladora, que aparece aqui como estando no lugar santo, é uma referência ao anticristo, que se assentará no templo dos judeus no período da grande tribulação. Essa é a interpretação dispensacionalista, é uma interpretação muito comum nos dias odiernos, tá bom? O paralelo para isso nós temos o quê? Marcos capítulo 13. Marcos capítulo 13 e versículo 14. Ora, quando vós verdes a abominação do assolamento, que foi predito está onde não deve estar, quem lhe entenda. Então os que estiverem na Judéia que fujam para os montes. Bom, mais uma vez nós teríamos aqui a segunda referência à pessoa do anticristo. Ok? De acordo com muitos, está em foco aqui nessa abominação da desolação que é colocada no lugar santo, está em foco aqui o próprio anticristo tomando assento no templo de Jerusalém ou no templo dos judeus. Agora, veja que eu falei para você que essa interpretação ela está muito equivocada. Nós não temos aqui a pessoa do anticristo. Essa abominação desoladora está no lugar santo. Realmente estas palavras, isto aqui é uma alusão ao livro de Daniel, a abominação, posta por Antíoco IV Epífanes ali no templo.
que se encontra no livro de Daniel, sim. Só que quando o livro de Daniel aqui é citado, ele não é só citado, ele é retrabalhado, ele é reinterpretado. Essa abominação da desolação no lugar santo faz referência aos exércitos romanos que cercam a cidade de Jerusalém. A cidade de Jerusalém é o lugar santo. A terra santa é o lugar santo. E a abominação que desola, ou a abominação desoladora, é uma referência aos exércitos romanos. Ok? E como é que eu sei disso? Porque estas passagens aqui que são tiradas do livro de Daniel, Lucas ele vai fazer a mesma referência, só que enquanto Mateus e Marcos citam Daniel e atualizam a profecia e retrabalham, Lucas, então, ele vai interpretar o que é a abominação desoladora nos evangelhos de Mateus e Marcos. Veja o que é a abominação desoladora e o lugar santo no evangelho de Lucas. Veja qual é a interpretação de Lucas. Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21 e versículo 20, ó. Mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, ó, lá em Mateus e Marcos diz, quando vós virdes a abominação da desolação no lugar santo, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, mas veja que Lucas, em lugar da abominação da desolação e do lugar santo, ele substitui por abominação, são os exércitos e o lugar santo é Jerusalém, o que ele diz. Mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Então os que estiverem na Judeia, que fujam para os montes, e os que estiverem no meio da cidade, que saiam, e os que estiverem nos campos, que não entrem nela. Então perceba que permanece de pé a minha fala. O anticristo, ele jamais é citado, pelo menos nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Em Mateus, Marcos e Lucas, não temos nenhuma referência à pessoa do anticristo. Professor, mas o que dizer da profecia de Jesus aqui em Mateus 24? Vamos ver o que você quer dizer. Mateus capítulo 24 e versículo 5. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Ó, veja bem, ele não está fazendo referência ao anticristo, mas a falsos cristos. Como professor, exatamente, perceba a fala de Jesus. Olha o que ele diz. Porque muitos, ele não está falando de apenas um, mas muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Jesus aqui ele está profetizando o aparecimento de muitos falsos cristos. Jesus aqui ele está falando de falsos cristos, pseudocristos. Vamos para Mateus 24, 24. Prosseguir aqui. Porque surgirão falsos cristos, falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganariam até os escolhidos. Mais uma vez lhe digo, Jesus ele não faz referência ao anticristo, mas sim a muitos falsos cristos. Uma coisa é o anticristo, outra coisa são os falsos cristos. Falso Cristo, que é um falso Cristo? É aquele que vem dizendo que é o Cristo. Anticristo é uma coisa diferente, é aquele que vem e se opõe contra Cristo. Então, anticristo, no grego anticristos, quer dizer contra Cristo, aquele que se opõe a Cristo. E falso Cristo, que no grego é pseudocristos, significa um falso Cristo. Não significa necessariamente aquele que se opõe a Cristo. Não, o falso Cristo, ao contrário,
ele não vem com uma clara oposição a Cristo. Ao contrário, ele vem negando que o Cristo tenha aparecido e vem dizendo que ele é o verdadeiro Cristo. Então, o que Jesus prediz aqui é a vinda de falsos cristos, mais de um, falsos cristos e falsos profetas. Então, na narrativa de Jesus, tanto em Marcos como em Mateus, nós não temos nenhuma alusão ao anticristo, e sim aos anticristos. E vale lembrar ainda que esta profecia de Jesus sobre a vinda de falsos cristos e falsos profetas, essa profecia ela se cumpriu ali no primeiro século, antes da queda de Jerusalém e do templo pelos romanos. De fato, entre o povo judeu, apareceram muitos falsos cristos e muitos falsos profetas. E mesmo depois da queda de Jerusalém, o que se deu em 70, apareceu um falso Messias, um falso Cristo, Simão Bar Kokhba, nos dias do imperador Adriano. Ali por volta do ano 135, se deu a grande revolta do povo judeu, sob a liderança, sob a orientação de Simão Bar Kokhba. E esse Simão Bar Kokhba, ele se apresentou para o povo judeu como sendo o Cristo. Ele não se apresentou como sendo um anticristo, mas como o Cristo. Isso levou a uma destruição maior sobre o povo judeu do que a sofrida no ano 70. De sorte que o imperador Adriano destruiu completamente o que ainda tinha da cidade ou a cidade reconstruída, e um determinado templo foi destruído completamente. Inclusive o Simão Bar Kokhba foi morto. Ok, queridos? Então a predição de Jesus Cristo sobre um anticristo simplesmente nós não encontramos. Nos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, nós não encontramos Jesus falando sobre um anticristo, e sim sobre falsos cristos e falsos profetas. Então Simão Bar Kokhba, ele não era um anticristo, ele não era um antijudeu, ele era um falso Cristo. Ok, meus irmãos? A mesma predição nós podemos encontrar, por exemplo, em Marcos 13, 22. Olha o que Marcos diz. Marcos 13, 22. Porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas e farão sinais e prodígios para enganar, se possível, até os escolhidos. Mais uma vez, não temos aqui uma referência ao anticristo, sim a falsos cristos e falsos profetas. O segundo passo que nós vamos aqui tratar é João, 1 João, vou ver se eu lembro bem aqui uma coisa aqui para os senhores. João 5,43. Isso. Vim em nome de meu Pai, e não me aceitais, e se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. De acordo com a maioria dos estudiosos, de acordo com muitos, aqui, nesta predição de Jesus, temos uma referência ao anticristo. Pode ser e pode não ser. Mas vamos dizer que é. Caso seja, então, entre os evangelhos, pela primeira vez nós temos uma referência à vinda do anticristo, caso aqui se trate do anticristo. Então vamos prosseguir. 1 João 2, 18 e 22. Olha o que diz aqui. Primeira Epístola de João 2,18. Filhinhos, esta é já a última hora. Grave bem isso e destaque. Para os escritores do Novo Testamento, o tempo deles já era os últimos dias. Em breve, Cristo se manifestaria. Em breve, o anticristo também se levantaria antes da vinda de Cristo. Filhinhos, é já a última hora. E como vistes que vem o anticristo, aqui sim, nós temos uma referência clara ao anticristo. E como vistes que vem o anticristo,
também agora, no tempo dele, do escritor, muito se tem feito anticristos. Então veja que o autor aqui ele faz alusão à vinda futura do anticristo, mas ele também diz que muitos, na sua própria época, se faziam anticristos. Agora muito se tem feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Então, para o autor, ele já vivia nos últimos dias. Para ele, os seus dias já era a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós. Porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Vamos aqui, versículo 22. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Então veja que para o autor sagrado, ele acreditava na vinda do anticristo, mas para ele, o grande sinal que ele já estava vivendo na última hora era a existência de muitos falsos cristos, que já se tinham levantado. Para o autor sagrado era isso. Ó. Quem é mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Então, na época do autor sagrado, muitos anticristos eram conhecidos por negarem que Jesus tinha vindo em carne. E ele está falando aqui não somente do anticristo vindouro, mas está falando de falsos líderes, que ele diz que eram anticristos. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Vamos prosseguir aqui, queridos. Capítulo 4, versículo 3. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que está no mundo. Quem é que estava no mundo? Não o anticristo, mas o espírito do anticristo. E João, ele conhecia, ele sabia que o espírito do anticristo estava no mundo por causa de muitos falsos cristãos, falsos líderes, que estavam se levantando e estavam negando a encarnação de Jesus, ou do Cristo. Historicamente, nós temos aqui vamos ver se eu lembro aqui, um dos hereges principais, os gnósticos. O gnosticismo, numa sua boa parte, eles negavam a encarnação do Cristo. Nos dias de Tertuliano, o que eu tenho a obra aqui é o Tertuliano contra Marcião. Marcião, ele era um gnóstico e ele negava a encarnação do Cristo. Inclusive Marcião, ou melhor, Tertuliano, ele chamou Marcião de anticristo. Então, na época do João aqui, de João, já existia o gnosticismo. E o gnosticismo, pelo menos boa parte do gnosticismo, boa parte dos líderes, negavam a encarnação do Logos, a encarnação do Cristo. Por isso é que ele diz aqui, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor de 4:3. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. Então, para o autor sagrado, os gnósticos, eles eram possuídos pelo espírito do anticristo. Para o autor sagrado, qualquer um que nega a encarnação do Logos, a encarnação do Cristo, ele tem o espírito do anticristo. Ok, queridos? 2 João 2,7. O que diz aqui? Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Esse tal é o enganador e o anticristo. Esse tal é o enganador e o anticristo. Então, para o autor sagrado, o anticristo vindouro já contava com muitos precursores nos seus dias. Então, nós temos nos dias do autor sagrado o que historicamente os estudiosos têm identificado com Cerinto, o principal enganador
nos dias do apóstolo João seria Cerinto, o que João chama de anticristo. Ok, meus irmãos? Agora vamos aqui. Eu expliquei aqui para vocês que a vinda do anticristo, ela já é anunciada aqui claramente nas epístolas de João. Porém, veja que os precursores do anticristo, eles são claramente vistos aqui como pessoas que tinham feito parte da igreja. E João diz, era do meio dos nossos, saíram do meio de nós. Então, os anticristos aqui, eles já tinham sido cristãos, mas agora estavam fora da igreja. Por quê? Porque negavam a encarnação de Cristo, negavam a encarnação do Logos. Daí João os chama de anticristos e falsos profetas e enganadores. Agora vamos aqui, o anticristo, por exemplo, na literatura de Paulo. O que foi que Paulo falou sobre o anticristo? Lembrando também que na epístola de João, nas duas epístolas, a primeira e a segunda, ele fala no anticristo, mas nada ele fala sobre o anticristo vindo de onde? De Israel ou dos gentios? Não. Ele não fala. E é mais propenso nós pensarmos que ele vê o anticristo como vindo das nações. Vamos ver, Paulo. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses 2, 3 em diante. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Aqui é uma referência ao anticristo, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Só explicando aqui, tal como os outros escritores, Paulo esperava a aparição do anticristo nos seus próprios dias, inclusive a volta de Jesus. Então o templo de Deus aqui em questão, para Paulo, é o templo dos seus dias. O templo que ele tem em mente aqui é o templo de Herodes, que ainda estava de pé quando ele escreveu esta carta. Então, o que Paulo está fazendo aqui, referência, é o homem do pecado tomando assento, profanando o lugar sagrado. Continuemos. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Vamos pular aqui, meus queridos. Versículo 8. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor de sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. É capaz de Paulo ter em mente aqui o povo judeu, tá bom? Quando ele diz, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam a mentira. Volto a dizer, é capaz de Paulo ter em mente aqui o povo judeu recebendo o anticristo. E eles receberão, por quê? Porque não deram ouvidos à verdade. Porque não receberam a verdade que é Jesus Cristo. Para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, mas antes tiveram prazer na iniquidade. Ok, meus irmãos? Então, para o apóstolo Paulo, é quase certo que ele tem em mente aqui, principalmente, não exclusivamente, mas principalmente o povo judeu recebendo o anticristo. Daí aqui nós podemos deduzir, não está claro, mas podemos deduzir que se Paulo tem em vista que o povo judeu recebendo o homem do pecado como o verdadeiro Cristo, daqui nós podemos deduzir que Paulo ele acreditava que o anticristo será um judeu. Porque o povo judeu eles só receberão o anticristo como sendo Cristo se o anticristo vier do povo de Israel, do povo judeu. Então, é possível, aqui, não está claro isso, mas é possível que Paulo tenha em mente que o anticristo será um judeu. Ok, meus irmãos? Isto é possível. Tá bom? Embora não esteja claro. Vamos lá. A besta do Apocalipse. Outra referência aqui, meus irmãos,
ao anticristo nós temos no Apocalipse. Por exemplo, se você lê Apocalipse 11:7, aí você vai para capítulo 3, versículo 1 e 3 a 7, aí vai para capítulo 17, versículo 8, versículo 11, e Apocalipse 3:18, você vai ver aqui referências ao anticristo. Em outros vídeos eu já expliquei que nas páginas do livro do Apocalipse, a besta saída do mar é em primeiro lugar o Império Romano e depois, ou a ênfase, é para o anticristo. Então no livro do Apocalipse, a besta ela é o imperador Nero, não na sua primeira existência, mas em sua segunda e última existência. É que para o escritor do Apocalipse, Nero, que foi o primeiro perseguidor da igreja, será também o último. Em outras palavras, Nero ele será o anticristo vindouro, na ótica do autor do Apocalipse. E ele dá uma luz para isso. Como? O que ele diz aqui? Ele dá um código para a gente decifrar quem é o anticristo. Aqui é a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcula o número da besta, porque é número de um homem. Primeiro ele aqui está dizendo que a besta é um homem, e o seu número é 666. Ora, todos os estudiosos eles têm visto que este número 666, numericamente falando, corresponde ao nome Nero César, ou Nero Kaiser. Então o autor sagrado, de forma enigmática, ele está aqui apontando quem é o anticristo, quem é a besta. E ele está dizendo que se calcular o número da besta, que é o número de um homem, este número do nome da besta equivale a 666. Logo, o autor aqui está de forma, vamos dizer, codificada, está falando por códigos. Ele está revelando quem é o anticristo. O anticristo é Nero. Nero redivivo, lembre-se bem. Nero redivivo. Quando o Apocalipse foi escrito, ele foi escrito já no final do primeiro século para o começo do segundo século. Então Nero já tinha no mínimo 30 anos que tinha morrido. Já faziam 30 anos que Nero, no mínimo, já tinha partido. Quando o autor do Apocalipse escreveu, Nero já tinha falecido. Ele diz, era, não é, mas tornará a vir. Então fica claro para o autor que o anticristo será alguém que já existiu. Quando ele escrevia, não existia, mas ele mesmo diz que esse tornará a vir. Ok, eu vou ler aqui as passagens para você. Apocalipse 11:7. E quando acabar o seu testemunho, a besta, aqui é o anticristo, que sobe do abismo, o abismo que é o Hades, lhes fará guerra e as vencerá e as matará. Aqui o autor, de forma indireta, ele já está deixando claro, já está indicando que o anticristo será alguém que tem uma passagem pelo Hades. O abismo aqui é o Hades. Logo, se o anticristo é alguém que tem uma passagem pelo Hades, que subirá do Hades, então é alguém que já teve uma vida e que esteve morto. Prossigamos aqui. 13:1. Apocalipse 13:1. 13:2. E a besta que vira semelhante ao leopardo, 13:1 mesmo, e eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, grave, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. Versículo 3. E vi uma de suas cabeças, veja que ela tinha 7 cabeças, como ferida de morte. Esta cabeça aqui, como ferida de morte, é uma referência a Nero, que se matou de acordo com a história. Diz a história que Nero, ele mesmo, tirou a sua própria vida, passando um punhal na garganta. Ele se matou. Outra tradição diz que ele fugiu, se nós temos nos oráculos sibilinos, mas a verdade é que o autor aqui ele compartilha dessa visão de que Nero realmente tirou a sua vida. Por isso ele faz referência a Nero dessa forma. E vi uma de suas cabeças como ferida de morte. E prossegue. E a sua chaga mortal foi curada. Aqui ele está fazendo referência à ressurreição de Nero. Ele está fazendo
referência à volta de Nero dentre os mortos. E toda a terra se maravilhou após a besta. Vamos ver aqui. 13:7, né? E adoraram o dragão que deu a besta o seu poder e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. Deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. Ou seja, a besta, a partir do momento que ela é ressuscitada, ela tem permissão ainda para continuar o seu ministério por 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos, aqui é a igreja, os cristãos, e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda tribo e língua e nação. Versículo capítulo 17, 8. Mais uma referência aqui a Nero ressuscitado, ou Nero redivivo. A besta que viste foi, ou seja, existiu, e já não existe no tempo que ele escrevia, e há de subir do abismo, ou seja, há de subir do Hades. Veja a crença do autor sagrado. Para o autor sagrado, a besta foi, na época que ele escrevia, não existia, mas tornaria a existir. Por quê? Porque subiria do Hades. E irá à perdição, ou seja, ao lago de fogo. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que existiu, não existe, mas que virá, ou seja, que tornará a existir. Essa era a crença do autor sagrado. Ok, meus irmãos? Versículo 11. E a besta que ou seja, existiu e não existe, é ela também o oitavo, e é dos 7, e vai à perdição, ou seja, para o lago de fogo. Como nós vemos aqui, meus irmãos, para o autor do Apocalipse, o anticristo, ele é alguém que já existiu, não existe agora, mas ele voltará à vida. É por isso que ele diz que a besta subirá do Hades. Por quê? Porque ele voltará à vida. Ok, meus irmãos? Aqui eu aproveito para responder uma pergunta bem interessante dos calvinistas contra os arminianos. Eles perguntaram: se o homem tem livre-arbítrio, eles perguntam, o anticristo, ele poderá escolher? E aqui eu respondo. O anticristo não poderá escolher. Sabe por quê? Porque o anticristo é alguém que já está condenado. O anticristo, ele está no Hades. O anticristo, ele não nascerá. O anticristo, ele já nasceu. O anticristo, ele já teve pai e mãe. O anticristo, ele é Nero. Esse homem, ele já está condenado no Hades. Ele já está em sofrimento. Então, uma vez condenado, o homem não tem mais o direito de escolher, ainda que ele volte à vida, e ele voltará. É por isso que o anticristo não terá o direito de escolher. Por quê? Porque ele já está condenado. Ele já está no Hades agora. Ele é o imperador Nero, que em algum momento, de acordo com a crença de João, ele subirá do Hades, do abismo, e voltará. Então, essa é a minha resposta bíblica. O anticristo, ele não se arrependerá, ele não terá escolha. Por quê? Porque ele já está condenado. Essa escolha ele já teve. Na sua primeira existência, o anticristo, ele ouviu o evangelho. Ele teve a oportunidade de se converter. Ele teve a oportunidade de escolher entre o bem e o mal. A escolha entre o bem e o mal foi lhe dada na sua primeira existência. E de uma vez que o anticristo foi o imperador Nero, e ele morreu como um ímpio, como um perseguidor da igreja, ele já está condenado. Ele se levantará do Hades, do abismo. Ele ressuscitará apenas para ir à perdição, que é o lago de fogo. Está respondido? Os calvinistas. E que fiquem com a boca agora amordaçada. Essa resposta que eu estou dando aqui para os calvinistas, ninguém até hoje deu. Mas essa é a resposta que amordaça qualquer calvinista, meu irmão. Se um calvinista fizer essa pergunta para você, responda do jeito que eu estou lhe dizendo, que você o amordaçará. Tá bom? E aqui a gente vai terminando
o estudo sobre a trajetória do anticristo. Se você gostou desse vídeo, tá bom? Eu gostaria que você compartilhasse. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde para todos sempre. Amém.